Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2023 do fundo LGCP11, fundo de logística. Então tem um tempo que a gente não fala aqui no canal dele, vamos ver como é que está a performance desse fundo. Tem características diferentes aí de outros fundos de logística também, né? Então, apesar de a gente ter aí alguns fundos de logística no nosso radar aí, né? Muitos têm características ali distintas, o que permite, inclusive, a gente ter uma carteira diversificada do segmento logístico, tá? Então fique conosco para você entender um pouquinho mais. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é muito importante para a gente, é tudo de graça, tá? Eu vou deixar esse relatório na descrição do vídeo também para você baixar e também o link do nosso grupo do Telegram. Vamos lá então, relatório gerencial do LGCP11, fundo que tem desde novembro de 2019, tá? Que investe principalmente aí locação, manutenção e reciclagem de ativos imobiliários do segmento logístico e industrial, tá? Código de negociação na bolsa LGCP 11, fundo que tem essa razão social, CNPJ, né? Classificado pela Ambima como logístico e gestão ativa, tá? Administrado pela Inter DTVM, né? E o fundo tem aí o público investidores em geral, tem uma taxa de administração de 0,46%, que engloba todos os serviços, né? Ele é gerido e administrado pela Inter DTVM. Então é interessante isso aí, que a taxa é uma das menores do mercado. Bom, o que a gente verifica aqui nos ring lights, né, ou nos números aí de maio, cota patrimonial do fundo 102,86, o fundo encerrou maio a 78,25, tá? Tá bastante descontado ainda aqui, em torno aí de 22%, mas encerrou aí no último dia 23 de junho, cotada em torno de cotada aí a R$ 88 aproximadamente, tá? Então teve aí um aumento também, acompanhando todos os fundos aí praticamente, né, que aumentaram nesse período, principalmente os fundos de tijolo. E a tendência, inclusive, é que com a tendência de baixa da Selic é os fundos esticarem, né? Então vamos ficar aí atentos, né? Que pode ser que o momento ali, ainda estão baratos alguns fundos, né? Mas pode aí, estão caminhando, muitos estão caminhando para serem negociados já acima do valor patrimonial, né? Com PVP acima de 1 já. O que a gente verifica aqui, o patrimônio líquido do fundo é pequeno, né? 281 milhões, valor de mercado 213, encerrado aqui em maio. O yield do fundo no mês foi de 0,81%, foi de 63 centavos por cota. A gente vai entender esse resultado aqui para saber se é saudável ou não. A ABL do fundo atualmente é mais de 80 mil metros quadrados, não tem inadimplência, não tem vacância. Interessante, pontos positivos, né? Dividend yield anualizado 9,66%. E tem mais de 14.600 cotistas. Eu não sou um deles, tá? Mas aí tô de olho, estudando aí, aproveitando aí para ver alguma oportunidade aqui no LGCP11 também. Mensagem aos investidores. Então, como eu falei, o fundo anunciou 63 centavos, dividend yield de 9,7, ativos 100% locados há mais de 15 meses, então aí o fundo não tem vacância há mais de um ano, tá? E o que aconteceu aqui no mês, não teve nenhuma alteração em relação ao mês anterior, manteve-se como esperado, as operações do fundo se manteve similar, né? A receita bruta foi de 1,87 milhão e o fundo distribuiu menos, 1,72, então saudável financeiramente ele está, vamos ver dentro dos resultados lá embaixo. Evolução do rendimento, então, o fundo chegou a distribuir aí 60 centavos, que correspondeu a 10%, isso com base no valor de mercado, né? Provavelmente, base no valor de mercado, tá? Então, como ele já aumentou aí aumentou aí nos últimos 30 dias em torno de 12 a 13%, né? Esse percentual aqui vai reduzir um pouquinho para o próximo relatório, provavelmente, no dividendo analisado. E nas demonstrações dos resultados, a gente verifica aqui que o fundo, no mês de maio, praticamente realmente manteve o mesmo desempenho aí de abril, tá? Inclusive nas despesas, e o resultado de caixa foi um pouquinho maior só que abril, né? Em torno ali de 30 mil reais, e o fundo ainda fez uma reserva de 13 mil reais, distribuiu 1.721.000 e aumentou um pouquinho, né? Aumentou 3 centavos, aumentou 5% a sua distribuição nos últimos 3 meses, né? Interessante aí, o fundo aumentou então em 5% os seus dividendos. Bom, aqui a gente verifica aqui os indicadores, né? Vamos mais para baixo, que ele fala sobre
o valor da cota, o CDI está acima, né, aqui nesses últimos meses agora. Né, a gente verifica também comparativo do dividend analisado, do próprio LGCP, que é essa linha laranja, né? A cesta de alguns fundos de logística, como ele destaca aqui, então está abaixo, em torno de 9,13, né? E aqui o IFIX, né? Está em 10,29, então acima, basicamente é acima dos fundos de logística. Na evolução da vacância física, como ele já falou lá em cima, 15 meses que o fundo não tem vacância no portfólio, a evolução da inadimplência também 3 meses aí seguidos que está zero, e a maioria do tipo de multa aí que o fundo tem, né, como a maioria dos contratos, praticamente todos são contratos típicos, né, a maioria, a multa aí, maioria, né, da multa aplicada em caso de rescisão é de 3 a 5 vezes o valor do aluguel. Vencimento dos contratos, o fundo tem ali um prazo médio de realocação de um pouco mais de um mês, né? Então, bem veloz aí. E o fundo tem nos próximos 12 meses 31, quase 32% dos contratos já vencendo, né, nos próximos 12 meses. E para o próximo período, de 12 a 24 meses, 25%. Então, a gente verifica aqui que o fundo tem em torno de 80% dos seus contratos vencendo nos próximos 3 anos, tá? Característica dos contratos do fundo são contratos curtos, de 3 a 5 anos, né? Então, realmente, esses períodos aqui sempre ficam mais apertados, tá? E no histórico aqui dos contratos, né, a gente verifica que muitos locatários estão com o fundo há mais de 6 anos, né? A gente verifica aqui, dentro aqui do período de quanto tempo já está com o fundo. Então, uns aqui, inclusive, há 12 anos com o fundo, né? Então, isso dá um pouquinho, mitiga um pouquinho o risco, né, em relação às renovações, né? E aqui embaixo a gente vê a distribuição geográfica. O fundo tem 5 condomínios logísticos, né, em estados diferentes, né? A gente tem aqui em Contagem, né, em Minas Gerais, tem em Goiás, tem no Espírito Santo, tem esse Gaio ali que eu não sei onde é, mas tem aqui no Rio de Janeiro também, Rio, Campo Grande. E a gente vai ver aqui embaixo onde está, ó, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, né, o Gaio, em Minas Gerais e em Goiás. Então, o fundo tem um imóvel em cada um dos estados, tem uma distribuição geográfica interessante no principal polo consumidor do Brasil, né? E a gente verifica aqui nos gráficos para baixo, ó, que no setor de atuação dos locatários também tem uma distribuição interessante, tem uma diversificação até legal, e 80%, 68% é, do setor de atuação dos locatários está ligado ao e-commerce, né? Que está em alta ainda, né? Então, quando tem uma bela distribuição em relação à parte geográfica, parte de inquilino, a quantidade de inquilinos e também nos segmentos são pontos positivos. Correção dos contratos, então a maioria é IPCA, quase 100% na verdade, né? Só um pouquinho que tem de IGPM ali. E no mês de reajuste, né? Então a gente vai ter agora no próximo mês de julho e agora no mês de junho também, 4% em cada mês das receitas vão ser reajustadas, provavelmente pelo IPCA. E no portfólio do fundo, então, está em 5 estados, 8 mil metros quadrados de área bruta locável, 52 clientes, então tem uma diversificação legal, são 23 galpões modulares. O fundo, então, tem aí realmente uma diversificação interessante, tá? Ponto fraco é que os contratos acabam sendo mais curtos, né? Que dá aí a possibilidade de abrir vacância, apesar do fundo estar há 15 meses sem vacância nenhuma no portfólio. E essas são as localizações, né? A gente tem que só estudar em relação aos fundos de logística, se estão perto dos centros consumidores, certo ponto, perto aí dos modais de transporte, né? Portos, aeroportos, rodovias. Estando perto disso, são imóveis que têm uma localização aí privilegiada. Aqui está cada um dos imóveis, né? Minas Gerais aqui, os principais clientes, ó, Pague Menos, PepsiCo, Itambé, então tem clientes aí de nome, né? Goiás, tem a Linha, Cargill, Suzano, Nova Casa, lá em Viana, Espírito Santo, a Porte, a Mondelez e a Cabum. Gaioli em São Paulo, principal que é o Mundial Logísticos, e aqui no Rio de Janeiro é a Profarma, principal aqui locatário. E é isso, relatório então gerencial do LGCP11, fundo interessante, né? O fundo até interessante, tem
Você ficar observando agora os contratos que vencem já para os próximos 12 meses, tem uma participação bem relevante na sua receita. A gente vai acompanhar então que mensalmente, compromisso aqui meu, acompanhar mensalmente com vocês o LGCP11. Então, deixa o seu like aí para ajudar a gente, tá? Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá ok? Então é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.